Alô, amigos da RDK, estamos de volta para a terceira parte da nossa entrevista com o meu amigo Virgílio Guerra, Chico. Chico, falamos bastante sobre hospitais, trabalhou praticamente metade da tua vida dentro de hospital. E assim, a gente ouve falar muito de hospitais, né? Problemas e coisas boas também, né? E eu vejo também que você teve muita participação por exemplo, eu sei que você ajudou a fundar a Fundef aqui em Lajeado, outras que você, no Banco de Sangue, você trabalhou. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre o que era quando você começou num hospital e quando você terminou, as mudanças que gerou tudo isso. A parte assim, vamos dizer assim, a parte antes era uma coisa, agora mais informatizado. Um resumozinho sobre isso e depois nós vamos entrar na parte do professor também, que nós precisamos falar sobre o professor Virgílio, né? Além da administração hospitalar, né, através do médico, eu falei do nosso corpo clínico, era muito qualificado, o Dr. Davis fazia as cirurgias na parte da Fundef, né? Sim. Sempre ele foi o grande mentor da Fundef. E aí, nós vamos criar um centro de deformidades craniofaciais em Lajeado, tá? O Deus queria criar isso dentro do Hospital Bruno Borba. E ele contou na minha administração com todo o meu apoio. Aí nós fundamos a fundação, tá? Onde eu fui o primeiro, ele o presidente e eu o primeiro vice-presidente. Então, assim, eu dava uma concessão de funcionários para fazer treinamento no centro, no famoso centrinho em São Paulo, para que os funcionários desse centrinho, o centrinho é o maior centro de atendimento de craniofacial do Brasil, né? É um poucos, assim, tem hotel, tem tudo, é uma fundação muito grande. E o David, nós buscamos esse trabalho, né, para Lajeado. Então, treinando, eu concedia aos funcionários do Bruno Borba que fossem treinados no centrinho, viessem de volta para Lajeado e fizessem parte da equipe, né, da Fundef. Então, isso me orgulha muito, a Fundef foi criada hoje, muito louvável, está seguindo, né? Porque hoje a Fundef aqui é uma referência, né? É uma referência estadual. Hoje, se tu olhar ao entorno do Hospital Bruno Borba, tu vê aquelas placas. Hoje, claro que hoje é placa Brasil, mas anos atrás tu via todas aquelas placas assim, Ijuí, Santana do Livramento, Rio Grande, Gramado, Canela, todas as extremidades, tu via essas pessoas todas, esse centro de atendimento, todos eles são feitos através da Fundef até hoje. Atende esses 490 e tantos municípios do Rio Grande do Sul, tem atendimento de deformidades faciais. Mas realmente foi uma maravilha isso. Ao Deus. Foi o Deus que teve a ideia inicial e vocês colocaram em prática. Né? Então, exato. Só tem que parabenizar. Eu comprei essa ideia do Deus. Né? Que maravilha. E graças a Deus está aí. Né? E teve também o trabalho do Banco de Sangue, né? Ah, o Banco de Sangue também. Mas o Banco de Sangue já vinha, né? Através do Lazarete, né? Sim. Também participei dessa continuidade. O Banco de Sangue hoje é uma coisa muito importante, né? Poucos, se não o único, talvez, particular, porque os outros são tudo público, com sérios problemas, e o nosso aqui, felizmente, nunca se deixou de fazer uma cirurgia por falta de sangue nos 25 hospitais que atendia de Sobradinho a Guaíba, né? Montenegro, Estrela Jade, toda essa região do Vale do Taquariba, dos esses hospitais, 25 hospitais.
Então foi um trabalho também gratificante para mim, mas tem a continuidade da família Lazarete, né? Que tem Sim. tá. Que maravilha. Virgílio, vamos falar um pouco sobre o Virgílio professor, que é uma coisa que eu gosto muito de conversar com gente que foi professor, até para saber um pouco do professor de 1900 e... Que ano você começou? 72? 72, foi o ano que eu fui estudar no João de Deus. E, resumindo um pouco para o professor de hoje, claro que você não é mais professor, mas tem um pouco de ligação. Olha, veja bem, naquela época eu comecei também como professor de técnicas comerciais. Técnicas comerciais, foi o que você mencionou para mim. Imagina, datilografia. Né? Lembra que eu tinha Sim. aula de datilografia? Hoje nem existe mais. Não existe mais. Tu vê a continuidade, né? Eu vinha para Lajado fazer curso de datilografia e de tardezinha eu ia na sua sogra, na minha tia, tomar um café, para depois estudar no Castelinho de noite. Então, tu vê como o sistema mudou, né? 72, a técnica comercial era uma, o mimeógrafo, não sei se te lembra, o mimeógrafo era álcool, né? Quando eu fui trabalhar no Schumacher, todos os formulários eram feitos no mimeógrafo. Sim. Olha, e aí o mimeógrafo, toda a tecnologia contábil, né? O livro Razão, as fichas Razão de contabilidade, né? Que eu ensinava lá para vocês, lá a parte de contabilidade, no livro diário, as fichas e tal. Tudo isso, né? Teve uma evolução pelo computador, né? Que entrou em 1980 e pouco. Não sei se te lembra que na minha aula eu lembro que os primeiros computadores que teve em Lajado e na região foi na FUC, né? E meu compadre Nelson Egger, né? E a gente tem um relacionamento bom. E eu conseguia trazer os alunos de Cruzeiro do Sul para visitar o computador, né? E isso aconteceu também comigo, quando eu fui administrador do hospital. O primeiro computador dentro de hospitais foi no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, não foi no Moinhos, foi no Ernesto Dornelles, onde eu fui visitar. Só para ter uma ideia do tamanho do computador da época, ele era do tamanho de uma sala. Tá? E não podia entrar mais de uma pessoa para dentro para visitar ele, não Nelson, eu estou falando de Porto Alegre, por causa do clima, para não a temperatura, porque podia cair o sistema do computador, né? Depois eu já aqui na Fruco, eu ia visitar com os aluninhos, trazia os aluninhos de Cruzeiro do Sul, né? Para visitar, porque a minha preocupação com o professor, eu sempre conhecia os pais dos alunos do Zé Sul, e eu conhecia os alunos. Por isso que eu dava de referência. Eu me lembro do gerente Hermelo do Bradesco. Nosso amigo até hoje. Eu fiz indicação de 21 estudantes do segundo grau, né? Terceiro ano, para ele, e todos eles, felizmente, porque eu conhecia, eu sabia quem era o pai. Sim. Ele só dizia, o Hermelo dizia, Virgílio, tu me consegue mais um, tu me consegue uma. No dia seguinte eu ia lá, dava a minha aula, olha, fulano, tu quer trabalhar no banco? Meu Deus do céu, né? Quem não queria, né? Passa lá assim, ó, vai lá no Hermelo, fala com ele que foi indicado pelo Virgílio, professor Virgílio, vai lá. Poucos dias depois, você, teu Paulo, teu primo, né? Os maus, só de Cruzeiro tinha um monte. Isso é uma satisfação, isso me enriquecia muito. Isso, eu tenho isso até hoje, né? É uma alegria muito grande quando
eu ainda ando bastante dentro da cidade, com o meu 7.7, né? Eu ainda ando bastante dentro da cidade. Oi, professor, oi, isso é gratificante. Isso Uma é a outra melhor coisa coisa que assim, existe. também do hospital. Eu sempre sei, quando são de Lajado, eu identifico com os lajadenses, com os de Cruzeiro. Por quê? Quando ele diz, oi, professor Chico, eu sei que o cara é de, ele é de Cruzeiro. é de Cruzeiro. Chico, quando é Chico é Cruzeiro, quando é Virgílio é Lajado. Porque no hospital todo mundo, né? Chamava de Lajado, Virgílio. Virgílio e tal. Seu Virgílio. Né? Então, isso para mim é gratificante. Tu poder indicar uma pessoa que tu está ensinando, tu sabe que ele vai ter uma profissão. Porque todos os pais, agora eu vou falar como nós, pais, a nossa preocupação, se nós queremos dar uma herança ao nosso filho, nós temos que dar escola para ele. Tá? E isso, toda a escola, ela não é barata. Ela requer sacrifício dos pais. Você imagina hoje um jovem de 14 anos, né, na adolescência, ele tem que fazer o segundo grau, 3 anos de segundo grau, ele não trabalha, ele precisa ter o dinheirinho dele para viver na sociedade. Esse é o grande gargalo da educação. O grande gargalo da educação hoje, para mim, se nós quiséssemos evoluir no sentido Brasil, no sentido Rio Grande, coisa está na educação, é o ensino profissionalizante de segundo grau, onde tu teria que motivar o aluno que tem mais de 14 anos, tá? Fazer o primeiro e segundo grau. Com o que tu motiva uma pessoa? Tu só motiva uma pessoa com recurso, né? Então, olha bem, como é que um pai que ganha o salário mínimo, a mãe que também doméstica, trabalha, né? Tem um filho de 14, tem 1, 2, 3 filhos. Como é que vai fazer o segundo grau? Não pode, não tem condições. Ou essa criança cai na marginalidade, né? Ou não tem condições, termina a nona série e para de estudar. Esse é o gargalo da educação do Rio Grande do Sul, né? E isso eu consegui dentro de Cruzeiro, lá eu consegui. E hoje me orgulha muito quando grandes empresários de Lajado foram meus alunos. Isso deve ser e eu tenho muito certeza que eu consegui colaborar nesse sentido desse crescimento, desse encorajamento, desse desafio deles, que eles, claro, venceram, mas eles tiveram muito desse professor de administração, de contabilidade, dando pulso para eles, para Então, essa é a minha gratidão que eu tenho para o professor, essa gratidão que eu tenho, me orgulha essas pessoas, esses ex-alunos, né? Isso é gratificante. Eu vou numa reunião da Associação Comercial da Auxílio de Lajado e olho aqueles empresários, oi professor, oi. Isso é a maior gratificação. Lecionei também um meio ano como professor assistente da Univates aqui também, né? Técnicas comerciais. Eu fui professor assistente do Bona Garcia, um grande professor, né? Na Univates, mas o que me gratificou mesmo foi o ensino de segundo grau do João de Deus de Cruzeiro do Sul. Tu vê que maravilha, né? E além de tudo, a tua terra quase natal, vamos dizer, né? Me criei, né? Onde tu te criou, isso é gratificante. Me criei em Cruzeiro do Sul, a minha família toda se criou em Cruzeiro do Sul. Muito gratificante. Virgílio, olha como o tempo passa, já se foram mais 15 minutos. E na próximo bloco nós vamos falar do Virgílio escritor. Virgílio que escreveu 2 livros já. Eu consegui ler um pouquinho de ontem para cá, que ele me deu 2 livros. E depois nós vamos conversar com eles. Voltamos já já.